Neste vídeo, o testemunho de Francisco José Amaral Vieira, ateu convicto da Universidade Federal do Ceará, que trocou o ateísmo pelo Evangelho. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Salmo 53:1. Com estas palavras contundentes, o salmista procura demonstrar a irracionalidade do ateísmo, uma doutrina que ensina a negação absoluta de Deus, e provar a incoerência de seus pressupostos. Negar a existência de Deus é, segundo o rei Davi, coisa de louco, pois tudo prova que ele existe e está no controle do universo. O ateísmo é a morte da esperança. O suicídio da alma, na verdade, se encontra mais na boca do que no coração do homem. Francis Bacon. Na realidade, o ateu é um ser que busca desesperadamente a Deus, sem disso aperceber-se. É o grito da alma que o leva a tentar por todos os meios sufocar a presença do divino. Tentando negar a existência de Deus, na verdade, ele o está buscando e provando sua crença no sobrenatural. O ateu é como um enjeitado que não conhece seu pai. É como um animal bruto, comensal do banquete e da natureza, que não cuida nem pergunta pelo seu benfeitor, afirmou com razão o Marquês de Maricá em suas máximas. Todas essas verdades tornaram-se reais na vida do irmão Francisco José Amaral Vieira, um cientista de renome e homem de vasta cultura. Ele era um ateu convicto e obstinado materialista que pelejava ardentemente contra todos os tipos de religião. Sua meta era denunciá-las como nocivas à humanidade e dizimá-las completamente dos corações das pessoas ao seu redor. A trajetória do professor Amaral, do ateísmo ao cristianismo, glorifica o nome de Deus, provando mais uma vez que é impossível para o Senhor do Universo e também que Jesus Cristo morreu e ressuscitou a fim de resgatar todos os seres humanos, independente do seu grau de cultura ou de o ter negado nos tempos da ignorância. O começo de tudo. Originário de uma família católico-romana, o irmão Amaral recebeu uma sólida educação nos melhores estabelecimentos de ensino da sua cidade. Seu pai, um jurista de muita importância, estava sobremodo preocupado em fazer do filho um homem culto e com certa independência intelectual. Como parte integrante desse processo de formação, aos 15 anos, recebeu como presente de aniversário uma coleção dos 40 clássicos da humanidade. Foi obrigado a ler Homero, Virgílio, Dante, Cervantes, Shakespeare, Camões e outros grandes escritores de todos os tempos. No meio de todas estas obras, travou contato com o famoso filósofo Voltaire, o campeão do materialismo. Ficou profundamente apaixonado pelo estilo literário desse homem, como também pela palavra inflamada e irônica a desferir estocadas mortais entre o catolicismo romano. A partir de então, estavam estabelecidas as bases da sua posição materialista e ateísta, que o guiaria até o início de sua carreira científica. Apesar de sua juventude ter sido trepidante e ter participado ativamente de variadas atividades próprias dessa fase, tinha como meta na vida alcançar a universidade e preparar-se para a labuta científica, o seu grande sonho. Estudava com dedicação a fim de que essa aspiração se concretizasse o mais depressa possível. Seu esforço foi coroado com êxito e ele conseguiu passar no exame vestibular. Depois de formado,
começou efetivamente a carreira de pesquisador como bolsista da Comissão Central de Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, passando depois para o quadro de pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisa. Na condição de mero assistente de pesquisa, montou um bonito e diversificado laboratório de fisiologia do comportamento, onde estudavam-se as bases biológicas do comportamento. Teve credibilidade e apoio nesse empreendimento e a obra desenvolveu-se muito, acreditando ao seu nome prestígio nacional. Todo esse progresso do laboratório o envaidecia, fazendo aumentar suas convicções ateístas e antropocêntricas. Juntamente com esse primeiro trunfo vieram outros maiores. Recebia constantes solicitações para ministrar aulas, apesar de não ser ainda professor efetivo da universidade. Publicara alguns artigos em revistas científicas do país e já era citado no exterior. Era acompanhado por uma pleiade de jovens interessados em ciências. Como se isso não bastasse, foi convidado a assumir a cátedra de Fisiologia da Faculdade de Medicina por 3 meses, pois o titular tinha se afastado. Estava no píncaro da glória e isto era motivo de grande orgulho. Pensava que não precisava de nenhuma ajuda sobrenatural para realizar pesquisas e efetuar descobertas importantes no seu ramo de atuação. Achava que tão somente o intelecto e a razão eram suficientes para o progresso da humanidade. Na sua concepção, a religião era embrutecedora, por isso deveria ser combatida e aniquilada, colocando-se em lugar a razão e a ciência. Tinha colocado em seu coração o pensamento de que onde a religião falhara, no sentido de equacionar os graves problemas existenciais da humanidade, só a inteligência teria condições de resolvê-los. A religião é um obstáculo que deveria ser denunciado e, nesse aspecto, pensava como Karl Marx. A religião é uma instituição a serviço dos poderosos e ditadores, a fim de manter as massas subjugadas. Por essa época, estava escrevendo um livro onde tentava provar a nocividade do sentimento religioso. Nele abordava a origem mágica da religião, seu desenvolvimento através da magia e sua fundamentação no medo e etc. Seria o relicário do seu credo ateísta e de suas ideias materialistas. Não chegou a concluí-lo. Empregava todos os argumentos possíveis para abalar a fé das pessoas que tinham contato com ele. Na sua residência, era proibido tocar no nome de Deus e falar em catecismo. Seus pais tiveram suas crenças destruídas por sua pregação ateísta. Tinha anotações próprias para refutar todo e qualquer pensamento religioso. Nenhum ponto escapava de suas análises corrosivas e irônicas. Os crentes eram por ele ridicularizados. Era um verdadeiro gladiador combatendo contra todo e qualquer tipo de manifestação religiosa. Passos para a conversão. Toda essa dureza contra a religião fez sua alma caminhar em sequidão. Tinha procurado alívio na teosofia, sem, contudo, encontrá-lo. O existencialismo de Sartre e Heidegger nunca pôde responder satisfatoriamente às suas perguntas. O ateísmo lançara-o no vazio e no desespero. Nenhuma ideologia humana foi capaz de resolver o seu dilema existencial. Algum tempo antes de chegar a essa encruzilhada, recebeu uma bolsa para estagiar no Departamento de Filosofia da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, um dos mais bem equipados do continente. O professor catedrático tornou-se o seu instrutor de estágio, ensinando-lhes alguns segredos importantes sobre o funcionamento do cérebro humano. Estava indo tudo bem, até que fez uma descoberta inusitada. O professor, um cientista argentino respeitado internacionalmente e dono de vastíssima cultura,
Era um homem profundamente religioso. Quase não pôde acreditar nesse fato. Um homem que, entre outras coisas, dominava o cérebro acreditando em Deus. Contrariava todos os seus princípios, pois achava que nenhum cientista em sã consciência poderia nutrir ideias religiosas no seu coração. Sofreu um grande abalo intelectual ao descobrir que estava enganado. Não lembrava que grandes cientistas como Sir Isaac Newton, Pascal, Copérnico, Einstein e outros luminares da ciência criam na existência de Deus e a proclamavam. Depois dessa experiência, mudanças significativas operaram-se em seu íntimo. Não pensava mais que a religião era embrutecedora. Chegou à conclusão de que era perfeitamente possível conciliar a ciência com a religião. Não havia incompatibilidade entre ambas, como achava até então. Prova inequívoca dessa verdade era a vida de seu instrutor no estágio. Quando retornou à sua terra natal, apanhou uma Bíblia e começou a examiná-la detidamente. Textos outrora difíceis de entender tornaram-se claros ao seu entendimento, pois o Espírito Santo trabalhava em sua vida. Já não era difícil compreender as Escrituras sagradas. Certa feita, o professor deu-lhe um livro chamado Um Fato Extraordinário. Nele contava os 3 motivos pelos quais ele não podia crer em Deus e muito menos em Cristo. Ficou perplexo ao conhecer as opiniões daquele escritor. Suas ideias errôneas ficaram desmoralizadas completamente pela lógica daqueles argumentos. Atarantado, saiu de casa com o intuito de esparecer e, quando deu por si, estava alojado num cinema. Não sabia como tinha chegado àquele lugar. Era como se uma força invisível o estivesse guiando. A coincidência maior estava para vir. O filme apresentado naquele dia era sobre a vida do pastor norte-americano Norman Vincent Peale. Nele, novamente, as 3 razões pelas quais não acreditava na existência de Deus foram temas dos sermões do reverendo Peale. Era inacreditável o que estava acontecendo. Parecia que Deus o estava cercando de todos os lados. Saiu daquele lugar e retornou ao apartamento onde estava hospedado. Desesperado e sem saber o que fazer, apanhou a Bíblia e abriu ao acaso, deparando-se com o livro de Eclesiastes. Através daqueles acontecimentos, o Espírito Santo estava trabalhando em sua vida, levando uma pessoa de intensa vida social a buscá-lo em oração. Falei para Deus que, se ele existisse realmente, desse-me uma prova cabal de que não estava alucinado e neurótico. No dia seguinte, foi convidado para um passeio juntamente com um grupo de cientistas e, durante toda a manhã, o assunto principal naquela roda de ilustres professores foi religião. Todos atacavam-na e somente ele a defendia. Utilizaram vários argumentos e a todos ele rebatia. Questionaram também o poder, a autenticidade e a historicidade de Jesus. Mas a todos esses pontos, uma resposta pronta e inflamada saía de seus lábios. Quando percebeu o que estava acontecendo, um destruidor convicto do sentimento religioso, defendendo-os dos ataques cerrados de seus pares, correu ao laboratório e, com o auxílio técnico, anestesiou um gato e começou a trabalhar numa pesquisa. No entanto, não conseguia concentrar-se naquele trabalho, pois os pensamentos fervilhavam em sua mente. Tentava olvidar tudo o que tinha ocorrido consigo, mas não podia. Perguntas cruciais pairavam em seu íntimo, e a todas elas tinha uma resposta convincente, como se estivesse ligado a algum computador celestial. Aquilo foi crescendo no seu interior até chegar a um nível insuportável. Não resistindo mais ao chamado do mestre, ajoelhou-se no meio daquele laboratório e entregou sua vida a Deus. Quando retornou à fortaleza, foi procurar uma igreja onde outrora estivera
Entrou naquele recinto sagrado e sentou-se bem junto ao púlpito para assistir com interesse ao desenrolar da reunião. Nessa noite, o pastor local pregou exatamente sobre a descrença dos homens de ciência. Parecia que ele conhecia tudo sobre sua vida. Lançado ao final da mensagem o convite para receber Jesus como Salvador, o primeiro a se manifestar foi o professor Amaral. Regozijando-se no Senhor pela bênção da salvação, durante 20 anos trabalhou ativamente nessa igreja. Cooperou em quase todos os departamentos e ocupou diversos cargos dentro dessa comunidade. Foi professor de escola dominical e era muito respeitado. Tinha motivos de sobra para estar bem com Deus. Entretanto, a realidade era outra totalmente diversa. O fervor inicial foi se extinguindo e ele começou a negligenciar as reuniões do templo. Faltava-lhe alguma coisa, mas não sabia o que era. Tinha um grande amor por Jesus Cristo e testemunhava constantemente do que ele tinha realizado em sua vida tumultuada. Porém, estava esfriando na fé. Em sua fazenda havia um empregado analfabeto, crente em Jesus e que possuía uma bela voz de baixo. Num dia determinado, quando conversava com sua esposa sobre assuntos da igreja, ele se aproximou e disse: "Meu patrão, se você aspira o episcopado, boa coisa faz. Mas isso é coisa de gente séria, consagrada, não dada ao vinho e ao vício, que não se reúne ao grupo dos escarnecedores, mas procura comunhão fraternal com os irmãos." Quando ouviu aquele homem sem nenhum grau de instrução exortando-o, ficou estupefado e humilhado. Essa experiência causou um impacto muito grande em sua vida espiritual. Numa outra oportunidade, enquanto ouvia um famoso evangelista pregar sobre a pessoa do Espírito Santo, percebeu o quanto era necessário receber o poder do alto para efetuar o serviço do Mestre. Buscou ardorosamente a dádiva preciosa prometida aos crentes, o batismo no Espírito Santo. Quando o recebeu, uma nova vida instalou-se em seu íntimo, a vida em abundância. Depois dessa experiência maravilhosa, pensou em começar um trabalho de evangelização na universidade. Tendo permissão dos diretores da Universidade Federal do Ceará, iniciou reuniões uma vez por semana no Laboratório de Fisiologia. Na primeira semana, o número de assistentes era 4. Na segunda, eram tantos que foram obrigados a transferirem-se para uma sala de aula. Hoje ocupam um amplo auditório e contam com o apoio irrestrito do magnífico reitor. O começo foi extremamente penoso. Muitas vozes contrárias se levantaram querendo impedir a realização do trabalho, mas o Senhor removeu todos os obstáculos e seu nome tem sido proclamado dentro daquele baluarte do materialismo. Jovens têm recebido libertação completa dos vícios do álcool e dos tóxicos e encontrado a salvação na pessoa bendita de Jesus. O Ministério Quarta Dimensão é presidido pelo irmão Amaral, membro da Assembleia de Deus em Bela Vista, Fortaleza, e conta com o respaldo da liderança pentecostal em terras cearenses. O trabalho tem se desenvolvido assustadoramente e o irmão Amaral projeta expandi-lo por todo o Brasil. Se conseguirmos penetrar com eficácia nas universidades, estaremos simplesmente atingindo o melhor da juventude brasileira. O que disseram sobre a existência de Deus? A impossibilidade em que me vejo de provar que Deus não existe revela-me a sua existência. Pascal. A razão conduz inexoravelmente a Deus e o milagre nem tira nem acrescenta nada à suprema verdade de sua existência. Gregório Maranon. Se Deus não existe, o homem seria um simples autômato. Joaquim Nabuco. Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre é um milagre possível.
o mundo se resolve. Guimarães Rosa. Tudo aquilo que tenho contemplado leva-me a acreditar no Criador exatamente pelo que não tenho visto. Ralph Emerson. Deus é a chave inevitável do universo, a incógnita dos grandes problemas insolúveis. Deus é a necessidade das necessidades. Rui Barbosa. Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu, mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe Deus. Abraham Lincoln. Deus se faz conhecer de 3 maneiras: de forma suprema em Cristo, de um modo geral pela Bíblia, mas também por intermédio da pregação hoje. Karl Barth. A impossibilidade de provar que Deus não existe é a melhor prova de sua existência. Jean de la Bruyère.